abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1. Muita coisa o Senhor tem para falar conosco nesta noite, amém, queridos? Atos, capítulo 9, versículo 1. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, que conduzissem presos a Jerusalém. Seguindo viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? O Senhor respondeu: Levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que deve fazer. Os homens que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava ninguém. Então, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou 3 dias sem enxergar e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe em visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Eis que ele está orando agora. E teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão para que voltasse a enxergar. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem a autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque ele é para mim vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que voltes a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como que uma escama, e recobrou a visão, e levantando-se foi batizado. Tendo-se alimentado, ficou fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Querido, feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, que nos é dado de estarmos agora em tua presença, ó Deus, para sermos ministrados por tua palavra. Senhor, fala conosco, Deus, como nunca ouvimos antes. Nós queremos uma revelação do alto, dos céus, ao nosso coração nessa noite.
Ó Deus, traz, Senhor, uma inspiração, Deus. Esconde o teu filho na cruz. Dá-me, Senhor, ousadia, autoridade, intrepidez. Que a tua palavra, Senhor, não sejam simplesmente verbalizadas, mas que haja poder e unção, Deus. Que haja graça, que haja manifestação do teu Espírito Santo por esta igreja. Nós oramos, Deus, e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Querido, eu quero ministrar sobre essa história de Saulo. E essa história de Saulo, a gente tem aqui talvez duas mensagens. Nós temos um momento em que Saulo, a caminho de Damasco, para perseguir novamente o Senhor, a sua igreja, o povo de Deus, ele tem uma visão de um anjo, ele cai com uma forte luz nos seus olhos, e ali Deus começa uma grande obra na vida do maior de todos os profetas que passou por essa terra. Como também nós temos uma outra mensagem, que é a mensagem de Ananias. Ananias era um sacerdote, um homem usado por Deus, talvez um homem que poderia ser perseguido por Saulo. Ananias talvez era um homem que temia as afrontas que Saulo trazia para a igreja. Ananias era um pregador do evangelho. Ananias era um homem de Deus, era aquele que levava a palavra. E sabendo Ananias que Saulo era um truculento, um assassino, sabendo que Saulo matava os cristãos, sabendo que Saulo tinha prazer na morte dos cristãos, Ananias, quando recebe de Deus uma visão, olha, vai até este homem e restaura a vista dele, porque ele para mim é um vaso precioso. Ananias revela um sentimento talvez de preocupação, porque grandes ameaças Saulo fazia a respeito da igreja. Grandes ameaças Saulo trazia para a igreja do Senhor, na questão da perseguição, nas afrontas, nos insultos, nas críticas, até mesmo na morte. Saulo não tinha qualquer temor pelo Senhor. E Ananias, quando recebe uma missão de levar o evangelho até Saulo, Ananias sente o peso de talvez se tornar alguém perseguido por Saulo, se tornar uma presa na mão de Saulo. E aqui nós temos então esses dois assuntos. Eu quero começar então falando sobre esse momento inicial da história de Saulo. Na vida de todo homem existe um começo. Na vida de todo ser humano existe um momento em que tudo começa de novo, em que tudo começa do zero. Algumas pessoas abraçam essa oportunidade do recomeço, algumas pessoas entendem a oportunidade que está sendo dada, e por meio desta oportunidade, por meio desse direito que lhe é dado de recomeçar a sua história, recomeçar a sua caminhada, então essa pessoa, ela faz um novo caminho na tua vida. A palavra diz que ele endireitaria os caminhos tortuosos. A palavra nos diz que o Senhor endireitaria os caminhos tortuosos. Então há caminhos em nossas vidas que Deus ele nos dá a oportunidade e tendo um temor no coração,
discernimento de ser o Espírito de Deus, então tomamos posse daquela oportunidade e então começamos a trilhar por um caminho diferente daquele que a vida toda já caminhamos, a história que nós construímos. Então nós damos fim a ela para darmos início a uma nova história. Deus, ele fez o homem com um propósito este de Deus de salvação. Alguns julgam que Deus talvez ele já tenha os seus escolhidos. Aqueles que digam que Deus já tem os seus escolhidos, aqueles que serão salvos, aqueles que alcançarão a salvação. Mas há outros que dizem que Deus não criou o homem para ir ao inferno. Deus criou o homem para ser santo, para viver uma eternidade com o Senhor. O que nós temos aqui, enfim, não quero entrar na questão de se Deus ele escolheu alguns para ser salvos e outros a ser condenados, ou se Deus ele designou que todos seriam salvos. Eu não quero entrar nesta questão, mas eu quero mostrar a vocês que Paulo aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando. Talvez era uma oportunidade única. Talvez era uma oportunidade ímpar, singular na vida de Saulo. Oportunidade esta que mudaria a história da vida dele. E não só a história da vida dele, mas a história do cristianismo na face da terra por todos os anos, até que Jesus Cristo pudesse retornar. Talvez nós tenhamos vários evangelistas, vários avivalistas, vários pregadores, missionários, mas ninguém como Paulo. Ninguém como este homem que teve uma oportunidade. Deus mostrou-lhe o caminho da salvação. Deus mostrou-lhe o caminho em que ele queria que Paulo andasse. Deus não só mudou a história de Paulo, mas mudou a história da humanidade. Deus mudou a história do cristianismo. Deus fez com que por meio de um homem o evangelho chegasse a muitas nações, milhares de pessoas viessem a ser salvos por meio de um homem. Sabe, às vezes a gente subestima aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Eu quero te dizer, querido, que você não foi salvo. A oportunidade que Deus te deu não foi só para você ser um frequentador de igreja aos domingos. Quero dizer que a oportunidade que Deus te deu não é para você viver uma vida religiosa com o Senhor. Quero dizer que a oportunidade que Deus te deu de salvação não é uma oportunidade para você resumir Deus de uma forma simples, no sentido de não entender a soberania, a grandeza, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Deus alcançou o seu coração para te levar a um outro nível de vida, a mudar a sua história. Deus alcança o coração de uma pessoa para que por meio dela, ela alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance os teus amigos, alcance todos à sua volta. A proposta de Deus em trazer salvação no coração de uma pessoa é para que esta pessoa seja luz no meio dos homens. O Senhor diz: vós sois o sal desta terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para que ele serve? Se não, para ser lançado fora e pisado pelos homens. A palavra diz: vós sois a luz deste mundo. Não se pode guardar uma luz debaixo de um alqueire, porque a luz ela precisa brilhar. Muitas pessoas talvez tiveram uma oportunidade, mas até hoje não entenderam que oportunidade foi essa. Muitas pessoas aceitaram Jesus, mas a vida ainda não teve uma transformação, não houve uma mudança.
Sabe o que eu quero dizer, querido? É que quando nós entendemos o brilho de Cristo, quando nós temos a luz do Senhor nos nossos olhos, nossa vida é transformada. Nós não podemos viver do mesmo jeito que vivíamos anteriormente. Nos será cobrado uma nova vida, um novo estilo, um novo caráter, novas atitudes, novas maneiras de agir, de falar. Deus requererá de nós que nós apresentemos a Ele um novo e vivo caminho. Mas muitos ainda não entenderam, ou talvez não compreendem a visão ou a missão do Evangelho. A proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é transformar homens e mulheres escravizados nesse mundo, no pecado, em sal dessa terra, em luz nesse mundo. É interessante, volta comigo aqui em Atos capítulo 9, versículo 15. A palavra diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai. O Senhor está dizendo a Ananias: vai, Ananias, porque ele é para mim vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei, aqui é que está a ideia do verdadeiro evangelho. Porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui está a ênfase do evangelho. Aqui está a tônica da mensagem cristã, de uma mensagem cristocêntrica e não egocêntrica, onde os cristãos buscam algo para o seu próprio ego. Mas quando nós alcançamos o verdadeiro evangelho, ou uma luz brilha nos nossos olhos, e então somos alcançados pelo evangelho. Então a ideia deste evangelho, na qual fomos alcançados, é qual? É nos tornarmos, olha só, vaso, porque a palavra diz: porque ele é para mim vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios. Olha para mim, querido, porque na verdade, esta proposta que Deus está trazendo para Saulo, não é algo simples, não é algo que se resume em uma frase. Se a gente então fizer o estudo da história de Paulo, então vamos compreender que este homem, ele foi perseguido pelos gentios de todas as formas possíveis e viáveis que uma pessoa pode ser perseguida. Paulo sentia ameaça de morte, cheiro de morte, todo o instante. Por quê? Porque esta era a missão de Paulo. Ele perseguia os cristãos. Agora ele está do outro lado do jogo. Agora ele é um cristão e entende que assim como ele perseguia os cristãos, os gentios também o perseguirão. Assim como ele era um instrumento nas mãos do diabo para intimidar a igreja, para ofuscar o brilho dos cristãos, agora Paulo está do lado dos cristãos e ele entende que os gentios vão tentar intimidá-lo, que os gentios vão tentar ofuscar o brilho de Deus na vida dele. Agora Paulo está jogando no outro time. Paulo agora vestiu a camisa de Jesus Cristo. Paulo agora entende que ele não só mudou de time, mas que ele agora faz parte de uma nova vida, de uma nova história. Sabe, querido? E então o Senhor vem e diz: porque eu lhe mostrarei quanto
portanto, deve padecer, o que para muitos não é uma realidade ou não soa bem aos ouvidos. Entender que o evangelho é padecer pelo nome de Cristo. Pastor, então eu não quero ser cristão nunca. Eu não quero então esse evangelho. Porque na verdade é isso que nós temos encontrado. Porque as pessoas não entendem que o cristianismo é exatamente o padecer pelo nome de Cristo. Muitos não entendem que a fé cristã não é uma fé onde a gente crê na abastança, na riqueza, no crescimento, na prosperidade, nas portas abertas, no sucesso, nas conquistas, nas realizações. Não! O verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé cristã, ela se resume em padecer pelo meu nome. A verdadeira fé cristã, ela se resume quando o homem entende que ele é cristão, não para a sua glória, mas ele se tornou um cristão para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, ainda que ele seja perseguido, ainda que ele tenha ameaças de morte, ainda que ele sofra males, ele entende que esta é a proposta de Deus, desde o dia que ele compreendeu ser Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe o que acontece para muitas pessoas dentro da igreja? Muitos se decepcionam com Jesus quando as coisas não caminham, quando as portas não se abrem, quando o milagre não acontece, porque na verdade não é para isso que Jesus te chamou para a salvação. Na verdade não é para isso que o Senhor te chamou para a salvação, mas Ele te chamou para a salvação para quê? Para que nós possamos levar o nome dele diante dos gentios. Ele nos chamou para a salvação, porque outrora éramos gentios, agora estamos do lado de Cristo e precisamos levar a mensagem do evangelho até os mesmos gentios. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender que a proposta que Deus traz para Saulo, talvez ele nunca imaginara que a vida dele mudaria da forma que mudou, como mudou. Porque o que nós temos aqui é que de fato, até o nome de Saulo já não era mais Saulo, se tornou em Paulo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando Deus faz uma obra na vida de uma pessoa, Ele faz uma obra completa. A pessoa não pode servir a Jesus de meio termo. A pessoa não pode servir o evangelho meia boca. A pessoa não pode amar a Jesus, mas amar o mundo. A pessoa não pode ter um coração dividido, porque do contrário, essa pessoa ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque quando a luz do evangelho, quando o Senhor nos mostra a tua glória, as nossas vidas é transformada integralmente. Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa história, Ele muda as nossas vidas, Ele troca nossas vestes. A palavra diz que Ele nos daria um novo coração. Um novo coração. Tiraria de nós esse coração de pedra e nos daria um coração de carne. Um coração sensível. Um coração que tem temor, que se apaixona. Sabe, queridos? Então eu quero que vocês entendam então a primeira parte da mensagem. Que olha comigo aqui no versículo 3, capítulo 9.
palavra do Senhor diz, capítulo 9, versículo 3. Seguindo viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha para mim aqui, querido, eu quero ser bem exato naquilo que Deus coloca no meu coração nesse momento. Porque quando Saulo está em direção a Damasco, algo surpreendente, miraculoso acontece. Que ninguém, os soldados que estavam com ele, o próprio Saulo, ninguém esperava que aquilo podia acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa, que há tempo de Deus para todo homem nessa terra. O tempo de Saulo era nesse momento. Em caminho para Damasco, uma luz brilhou nos seus olhos e ele caiu em terra. Vai chegar um tempo, querido, em que Deus também trará sobre nossos olhos, ou melhor dizendo, sobre os olhos daqueles que estão dentro das igrejas, mas são de fato perseguidores de Cristo. Pastor, é possível? É possível. Porque existem muitas pessoas, porque Saulo, ele entendia que o que ele fazia o certo. Saulo entendia que essa era a forma dele honrar a Deus. Mas foi necessário que uma luz brilhasse nos seus olhos e que ele ouvisse uma voz do céu que dissesse: Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Como tem cristãos dentro das igrejas que têm caminhado no sentido contrário. Como tem pessoas, querido, que está puxando a corda pelo lado contrário. Você quer ver uma coisa? O que é ser um perseguidor dentro da igreja? É às vezes uma irmã, a esposa, ou esposo, ou vice-versa. Ele quer ir para a igreja, mas o outro não quer e ainda coloca dificuldade. Quem tem pessoas em casa que não são convertidas sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Sabe o que é? Às vezes você querer ir, você querer investir, você querer colocar a sua vida e o seu lar diante do Senhor, mas do outro lado tem alguém puxando pelo lado oposto. A gente não caminha, a gente não cresce. O perseguidor da igreja, talvez ele não vai trazer ameaças de morte, mas às vezes ele nos induz, ele nos convence, ele nos convence de algo que, sem darmos conta, vamos nos esfriando do Evangelho. Sem nos dar conta, vamos nos afastando do Evangelho. Sem nos dar conta, vamos entendendo que a cada dia estamos mais longe. O perseguidor da igreja hoje, ele é silencioso. O perseguidor da igreja hoje, ele não faz barulho. O perseguidor da igreja hoje, ele age de forma talvez amigável. De forma amigável. Para quê? Para que nosso coração esteja dividido. Para quê? Para que nossos olhos estejam ao mesmo tempo no perseguidor, estejam também no Senhor. Porque esta é a proposta do inimigo. É trazer situações que possam tirar o nosso foco de Cristo, tirar os nossos olhos da cruz, tirar os nossos olhos da mensagem do Evangelho, para nos conduzir ou para nos
diversificar, para diversificar a nossa visão do reino. Então, queridos, nós temos aqui Saulo. Saulo, ele perseguia a igreja achando que o que ele estava fazendo era o certo. E Deus, ele lhe mostra: Saulo, por que me persegue? Olha aqui no versículo 4. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: sou Jesus, a quem persegues. Sabe, querido, quando a gente age assim, às vezes eu posso um dia ter sido um perseguidor da igreja. Às vezes você pode ter sido um dia perseguidor da igreja. Ou às vezes nós temos sido perseguidores da igreja. Mas eu quero te dizer que antes de você perseguir a igreja, você persegue a Cristo. Antes de você estar perseguindo o povo de forma talvez amigável, de forma bondosa ou com boas intenções, antes de perseguir a igreja, você é um perseguidor de Cristo. E a palavra então nos diz, olha, versículo 6, Paulo tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu te faça? O Senhor respondeu: levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Então, sabe, quando a luz brilha nos nossos olhos, nós não temos outra opção em se render à soberania de Deus, em se render ao favor de Deus. Agora não é você mais que dirige a tua vida, agora é Deus que dirige as nossas vidas. Ele governava, Saulo administrava, Saulo estava na frente, Saulo ia por caminhos que ele decidia ir. Agora ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Agora percebe que as coisas inverteram, percebe que as coisas mudaram, percebe que a linguagem é diferente. Agora não é mais um cara ignorante, estúpido, arrogante. Agora é um homem humilde. Agora é um homem simples. Agora é um homem que não vê os homens, mas vê o Deus Todo-Poderoso. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? A transformação, ela foi completa na vida de Saulo. Versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. O Senhor disse em visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura a casa de Judas por um homem chamado Saulo. Eu imagino que Ananias não podia receber uma outra missão senão essa. Eu acho que o coração de Ananias naquela hora se trancou. Ele falou: meu Deus. E aí eu te pergunto, sabe, às vezes a gente não vai, nós não vamos à rua chamada direita, às vezes por motivo de vergonha, por timidez. O outro é católico. Eu vou convidar o outro, mas ele é católico. Ou então você vai convidar crente. O outro é assim, o outro é assado. Então preste atenção, o outro é espírita, o outro o que nós temos aqui para entender? Entender que quando Deus fala: vai a Saulo, ele entendeu que ele podia morrer. Ele entendeu o seguinte: Saulo vive ameaçando os cristãos, Deus quer que eu vá falar do evangelho para Saulo. Mas Ananias não sabia que a missão na vida de Saulo, quem estava fazendo era o próprio Deus. Ananias não precisava fazer absolutamente nada. O que eu quero dizer? Quero dizer, querido, que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, você está ali só para confirmar aquilo que Deus já plantou no coração daquela pessoa.
Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você não pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não vai levar ninguém a se arrepender dos seus pecados. É o Espírito Santo que pode fazer tal grande obra. E às vezes a gente teme em falar e não ser correspondido, em fazer e não dar atenção, em agir e não ter resposta. Mas quando Deus fala vai, é porque Ele já foi na frente e já fez a obra. Quando Deus fala faz, Deus já foi, querido. Deus já foi. Quando Deus fala prega, quando Deus fala fala, quando Deus fala age, é porque o Senhor já foi, já fez e já está tudo pronto. Aí, olha só o que ele diz. O Senhor disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, de Tarso. Eis que ele está orando agora. Olha só, versículo 12. E teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão para que voltasse a enxergar. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Então preste atenção, que Saulo já tinha Ananias iria até ele, colocaria as mãos sobre ele e restauraria os seus olhos. Ou seja, Deus já havia feito tudo. O que Ananias precisava fazer é só colocar a mão sobre Saulo, para que se cumprisse aquilo que Deus já havia colocado no coração de Saulo. Ananias não tinha nada que fazer. Nada, a obra já estava feita. A obra já estava feita. E teve uma visão. Versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Senhor, ouvi de muitos. O que quer dizer isso? Que Saulo era um perseguidor nato da igreja. Era muitos que Saulo havia perseguido e estava perseguindo. Saulo era um problema para o reino. E Ananias tinha uma missão de falar do evangelho para ele. Qual é o problema que eu e você não conseguimos levar o evangelho para uma pessoa? Qual é a dificuldade que eu e você não conseguimos falar de Jesus para uma pessoa? Qual é a situação que nos impede de falar do amor de Cristo por alguém? Esse é talvez um dos grandes problemas dentro da igreja, porque não tem mais Ananias. Não tem mais Ananias que podem ir sem temer a perseguição ou talvez as ameaças que venham sofrer do povo. Mas a palavra desta noite é para te encorajar, meu irmão e minha irmã. Deus não te salvou, Deus não abriu seus olhos, Deus não te tirou do mundo para você continuar sem fazer nada. Deus fez uma obra na tua vida para que esta mesma obra se expanda para outras pessoas. Deus fez uma obra na tua vida para que a luz de Cristo resplandeça por onde você passar. Deus fez uma obra na tua vida para que você seja sal nesta terra. Deus fez uma obra na tua vida para você ser um homem e uma mulher de Deus, um Ananias do Senhor por onde você passar. A diferença de Ananias é que ele era um discípulo. Discípulo é aquele que anda segundo a direção do seu mestre. Esse mestre não é o pastor Leandro, não é dirigido pela comunidade Batista Fonte Eterna.
Este mestre é o Senhor Jesus, que se revela a você por meio da santa palavra. O que nós precisamos para nos tornar um Ananias é obedecermos a palavra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ano, em alguns meses, se finda. E quantas pessoas você falou de Jesus? E quantas pessoas você conscientizou do seu pecado? E quantas pessoas você revelou a sua realidade? Esta é uma atitude que todos nós devemos ter de reflexão. Quantas pessoas eu influenciei esse ano? Quantas pessoas eu preguei a palavra? Sabe, queridos, é isso que nós precisamos compreender acerca do Evangelho. Ainda sentado, curve a sua fronte. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, Senhor, nós, à luz da Tua palavra, o que nós temos a dizer talvez seja se arrepender dos nossos pecados. Às vezes somos muito mais um perseguidor da igreja do que o próprio Ananias. Às vezes somos muito mais um Saulo que age, Deus, de forma amigável, de forma convencedora, do que um Ananias que tem levado o evangelho, tem influenciado pessoas. Senhor, o que aconteceu com o brilho que um dia brilhou nos nossos olhos? O que aconteceu com a luz que um dia irradiou no nosso interior, nos fazendo pessoas que pudessem compreender a salvação por meio de Cristo Jesus? O que aconteceu com o brilho, Pai? Aonde nós perdemos a luz, Pai, que nós também um dia ganhamos? Senhor, por que a igreja talvez estagna, não cresce, não desenvolve? É porque talvez o Senhor já tem feito a obra por tantos lugares, mas o povo, a igreja, ela está presa entre quatro paredes. Ela está limitada dentro das suas próprias vontades, dentro das suas necessidades. Talvez ninguém tenha tanta necessidade por se preocupar em levar o evangelho, porque já temos tantos problemas, já temos tantas coisas para resolver, aí ainda se preocupar com a vida do outro, e ainda nos preocupar em falar de Jesus para alguém, e ainda nos preocupar em levar uma mensagem de salvação para uma pessoa perdida. Talvez isso esteja tão distante das nossas vidas. Talvez isso esteja tão longe de ser uma realidade. Senhor, nesta noite nós te pedimos, Pai, que a mesma luz que um dia brilhou nos olhos de Saulo, volte a brilhar nos nossos olhos, volte a brilhar dentro da igreja, volte a brilhar no meio do teu povo, Pai, para que por meio de nós possamos levar o evangelho a muitas pessoas. Transforma, Senhor, a nossa situação, a nossa realidade, Pai. Repreenda, Senhor, todo o egocentrismo. Oh Deus, o evangelho não é voltado para dentro de nós, o evangelho é para fora de nós. O evangelho
evangelho só pode ser evangelho quando eu externo aquilo que um dia eu compreendi. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor me trouxe, ó Deus, para conhecer a Tua palavra. Mas me perdoa porque eu não tenho feito o mesmo com outras pessoas. Nós oramos e nós, arrependidos, Pai, te pedimos, tenha misericórdia das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Diga graças a Deus. Diga aleluia. Amém.